Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Nós da Igreja Batista Conexão com Deus, estamos felizes de poder estarmos transmitindo ao vivo o nosso culto. Hoje, uma meditação aonde nós estaremos estudando a Palavra de Deus. E eu quero nesse momento estarmos orando, pedindo a Deus que venham estar falando conosco nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui e também do outro lado, através dessa transmissão, com todos aqueles, ó Pai, que clamam pelo Senhor, que buscam ao Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua paz, e que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra nesta noite. Eu oro, Deus, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Usa a minha vida mais uma vez nesta noite, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu preparei para vocês nesta noite é a alegria que transforma a nossa vida, a alegria que transforma a sua vida. E eu quero usar dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles se encontra em Filipenses capítulo 4, verso de número 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse texto é um texto que eu tenho usado bastante. Constantemente eu tenho falado sobre a alegria do Senhor. E o outro texto se encontra em Romanos capítulo 5, verso de 1 a 11, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos glória e reconciliação. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós aprendemos a optar pela alegria, quando nós aprendemos a viver alegre, independente de qualquer coisa que estejamos passando, a vida se torna muito mais rica, a vida se torna muito mais prazerosa de ser vivida. Porque é bem diferente se você vive temeroso, se você vive triste, do que viver alegre. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, é muito mais rica a vida, é muito mais gostoso viver. Você começa a enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. É assim que acontece. No texto que nós lemos em Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito de 3 características da alegria. Ele fala que a alegria, ela é uma ordenança, ela é uma ordem do Senhor. Ser alegre é uma ordem, portanto, não é uma opção. Eu e você não temos opção de, hoje eu levantei bem, então eu estou alegre. Hoje eu levantei ruim e eu estou triste. Não, a alegria não é uma opção que a palavra de Deus ela dá, é uma ordem, é uma ordenança, sabe? E é isso que ela está dizendo. E uma vez que a alegria ela é uma ordenança, eu entendo então
que a alegria passa a ser ultra circunstancial. O que quer dizer isso? Ser alegre independe da circunstância que estamos vivendo. Todos nós sabemos o que nós estamos passando ultimamente. A situação que o Brasil e o mundo está atravessando. Mas a alegria, ela passa a ser ultra circunstancial, uma vez que Deus nos deu uma ordem para que sejamos alegres. E por que a alegria, ela independe da circunstância? Porque a alegria do cristão, ela é cristocêntrica. Em situação, sabe? Não importa o que você possa estar vivendo, não importa o que você possa estar passando, a alegria que Cristo nos dá, a alegria que a palavra de Deus nos dá, a alegria que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, produz no crente, ela tem poder de mudar a nossa vida. E sabe por quê? Por causa da sua esperança. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo, ele está explicando que o resultado da esperança da graça de Deus em nossas vidas é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que está acontecendo, que Paulo está dizendo, que o poder da verdadeira alegria traz consigo uma viva esperança, sabe? A verdadeira alegria é impossível sem esperança. Se nós não tivéssemos a esperança de que as coisas, que Deus está no controle, de que as coisas mudariam, como seria o nosso dia? Como que você estaria vivendo tudo isso que está se abatendo sobre as nossas vidas, sobre este país, sobre uma quarentena que foi imposta a todos nós, ou pelo menos a quase todo mundo? Como que nós estaríamos vivendo se nós não tivéssemos a esperança? Então a alegria que nós temos em Cristo é por causa da esperança que Ele nos dá, a esperança que Deus nos dá. Então essa crise do mundo que está vivendo, se nós não tivéssemos a esperança que o nosso Deus está no controle, como seria? Como seria você acordar de manhã, abre o noticiário e começa a ver que morre tanto aqui, morre tanto ali, que a situação tem tantos infectados, cada vez chegando mais próximo de onde estamos. Pela graça de Deus, aqui em Presidente Prudente, até hoje, até onde eu soube, não havia nenhum infectado, havia alguns suspeitos, mas nenhum infectado. Mas a cada dia a gente levanta e pergunta: será que vai chegar? Será que está chegando aqui? E quando chegar, como vai ser? Na realidade, se nós não tivéssemos a certeza e a esperança de que Deus está no controle, que Ele cuida de todas as coisas, como seria? Então, a alegria que nós temos, ela não é circunstancial. A alegria que nós temos é saber que Deus, em Cristo Jesus, está cuidando de tudo, e nós não precisamos nos desesperar. A verdadeira alegria tem também o poder de mudar a nossa vida por causa de um propósito, sabe? A palavra de Deus diz ali em Romanos capítulo 5, versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós não nos gloriamos no sofrimento, não é isso. Não é porque a situação está ficando complicada que nós vamos pular da alegria, não é isso. Nós não nos gloriamos no sofrimento por causa do sofrimento, nós nos gloriamos no sofrimento por conta dos seus frutos, porque a palavra de Deus que fala que tem um propósito de Deus nos resultados disso tudo. Ou seja, o texto está dizendo, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, não pelo sofrimento, porque a tribulação, ela produz perseverança, ou seja, o fruto da tribulação é que nós nos gloriamos é nisso que nós temos que nos gloriar. As tribulações que eu e você estamos passando, que nós passamos não só por conta desse coronavírus, não só precisamos crer na palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra
do Onipotente descansará. Sabe? É isso, nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor, e as tribulações que se abatem sobre as nossas vidas não são para nos destruir, mas para nos purificar, para nos purificar. Eu creio que esse tempo que estamos vivendo é um tempo de despertamento da igreja. Eu estava comentando com a Raquel, a minha esposa, ontem, comentei com uma irmã da igreja hoje também, que eu penso que há algum tempo atrás todo mundo estava com medo de, não, se o comunismo entrar, se ganhar fulano de tal, as eleições no Brasil, as igrejas vão se fechar. E todo mundo estava preocupado com o que poderia vir a fechar uma igreja. Não vota em fulano de tal, porque ele, se eleito, vai fechar as igrejas, porque ele é contra os cristãos, e ele é contra isso e contra aquilo. E quando menos esperamos, o que aconteceu? Há uma determinação, e que nós temos que cumprir, de que as igrejas deveriam permanecer fechadas, que nós não poderíamos mais fazer um culto público, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Nós, na nossa igreja, temos culto de terça-feira, temos células de quarta-feira, temos culto de sexta, temos culto de sábado, temos culto de domingo, e agora, de uma hora para outra, não há mais nenhuma programação desta. Então nós achávamos que o que iria fechar a igreja era partido A ou partido B, que iria fechar a igreja se viesse ao poder. E para surpresa nossa, o que fechou a igreja foi algo que nós não esperávamos. Um vírus que se abateu, que veio de uma forma assim, sem que ninguém percebesse, de uma forma invisível, que começou do outro lado, quando nós olhamos e que começamos a ouvir as notícias, achamos, está tão distante, não vai chegar aqui, e aí foi vindo, e quando acordamos estava no nosso quintal. E aí as consequências foram que as igrejas foram fechadas. E eu penso que esse tempo é para despertar a igreja à oração, para que a igreja ela entenda o valor de cultuar, de estar presente nos cultos, porque muitos faltavam por qualquer coisa à igreja. Muitos, hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque está frio demais, hoje eu não vou porque está muito quente, hoje eu não vou porque tem uma programação em tal lugar. E agora não sabe-se quando é que nós vamos poder voltar a cultuar. Então esse é um tempo que eu acredito para que a igreja tome ciência de que é tempo de se voltar para Deus, tempo de buscar a palavra de Deus, tempo de estar mais próximo do Senhor, buscar mais a Deus em oração. Então eu entendo que as tribulações na vida do cristão não são para destruí-las, mas eu creio que para purificá-la. E esse momento é um tempo de se aproximar mais de Deus, é um tempo de que a igreja vai estar buscando mais ao Senhor. Quem de fato é crente, quem de fato teme ao Senhor, quem de fato entende que Ele é o Salvador. E eu creio que esse é o momento também que muitas pessoas que debochavam da palavra de Deus, que achavam que era tudo besteira, muitas pessoas que não criam, vão agora pensar um pouquinho e vão clamar a Deus, vão buscar a Deus por misericórdia, porque segundo uma pesquisa que foi feita, mais de 70% dos brasileiros estão com medo do coronavírus, mais de 70% da população estão com medo, e esse medo vai fazer com que alguma coisa aconteça, e eu entendo que tem um propósito nisso tudo de Deus. Nós como igreja precisamos clamar ao Senhor, sabe? Clamar ao Senhor, para que não somente Deus nos guarde, mas também possa tocar no coração daqueles que estão distantes do Senhor, e que eles se voltem a Deus, que busquem ao Senhor. Sabe, por meio dessas tribulações, Deus esculpe em nós, Deus molde em nós a beleza de Cristo. Sabe, por conta da tribulação, nós buscamos mais a Deus, e buscando mais a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo Jesus. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecido com Cristo nós ficamos. Então as tribulações formadas, os sofrimentos, eles produzem perseverança. A perseverança produz caráter,
e o caráter produz esperança. E para terminar, a verdadeira alegria tem poder para mudar a nossa vida por causa da presença de Deus. Tem medo não, filho. Você que é de Deus, você que conhece a Cristo Jesus, se encha de coragem de fé, busque ao Senhor, por causa da presença dele. Ele está junto de você. Hoje você não pode estar numa igreja. Hoje você está assistindo uma transmissão da sua casa, quando na realidade você gostaria talvez de estar na igreja. Você está impossibilitado, mas entenda, Deus está contigo. Hoje, Deus está dizendo, hoje pode você ficar em casa, você deve ficar na sua casa. Mas a palavra de Deus em Hebreus 10 diz que nós não devemos deixar de congregar. Mas Ele está dizendo que a nossa alegria que pode mudar a nossa vida é você ter consciência da presença de Deus, por conta da presença de Deus. Romanos 5:11 está dizendo, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, nós que antes estávamos distantes, nós que antes estávamos perdidos, em Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus, e Ele está junto de nós. Ele diz na sua palavra, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, nunca jamais te abandonarei. Então nós podemos nos alegrar, nos regozijar, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, porque Deus está sempre ao lado daqueles que creem nele, em qualquer lugar, aí na tua casa onde você está, no seu trabalho onde você se encontra, aonde você estiver, Deus está contigo. E não é só no momento das coisas boas, é na situação difícil, em qualquer situação que você possa estar vivendo, Deus está contigo, Deus está ao teu lado, Deus está pronto para ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração. Então é isso. Como cristãos, irmãos, como cristãos, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós nos tornamos amigos de Deus, somos amigos do Senhor, e a sua amizade dura para sempre, dura para sempre. Mateus 28:20, eis que estou convosco até o fim, até o fim, por toda a vida, por todo o tempo, Ele está conosco. É promessa do Senhor, é promessa de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esta era a palavra que eu tinha para vocês nesta noite, que Deus tinha para falar ao teu coração. Eu espero que Deus, que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra ao teu coração. E desde já estou te convidando para amanhã às 19h30 nós estarmos juntos novamente, com mais uma palavra, com mais uma meditação com o Senhor. Amém? Eu quero orar neste momento por tua vida, orar também por nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos, ó Pai, de ouvir a tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Ó Deus, a tua palavra nos exorta a vivermos em alegria, a estarmos em alegria independente de qualquer coisa, porque sabemos, ó Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um propósito em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer situação. E eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, cada um dos meus queridos, ó Pai, que eles sejam visitados pelo Senhor, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que a tua bênção, ó Pai, seja sobre cada um. Pai, proteja-nos, ó Pai, proteja o teu povo, proteja a tua igreja, livra, Senhor, o teu povo deste mal, livra o teu povo, Senhor, desse vírus, guarda a tua igreja, guarde as pessoas e faz, ó Senhor,
com que aqueles que são obrigados a estarem trabalhando, Pai, aqueles que são obrigados a estarem indo trabalhar, lidar com o público, Senhor, práticos em farmácia, balconistas que trabalham em padaria, mecânicos, enfim, todos que têm que estar trabalhando, protege, Pai, essas pessoas, os profissionais de saúde, Senhor, guarda, Senhor, livra desta enfermidade, meu Deus, e eu oro para que o Senhor guarde esta cidade, Presidente Prudente, Senhor, seja guardada pelo Senhor, seja protegida pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja guardando-nos, ó Pai, deste mal. Eu oro pelo estado de São Paulo, que é o estado mais infectado, ó Deus, pelo estado que tem tido mais mortes, e até por conta, Senhor, de um maior movimento, de ser mais populoso. Senhor, abençoa, guarda, dá sabedoria às autoridades em como lidar com esta situação. E oramos pelo nosso país, meu Deus. Oh Senhor, tem misericórdia da nossa nação, guarda o nosso país, guarda a nossa nação, ó Pai, dá sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, em como agir nesta situação. E da mesma forma, eu oro por todas as nações, meu Deus, coloca a tua mão, tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia da vida do teu povo, das nações, daqueles que estão sofrendo por conta desta pandemia, Senhor. E eu oro, Senhor, por aqueles que estão trabalhando com o intuito de descobrirem, ó Pai, uma vacina, uma cura, Pai, para este vírus. Ó Deus, dá sabedoria, faz com que logo, Pai, de uma forma rápida, de uma forma, ó Deus, que todos vão ter que reconhecer que é a mão do Senhor, que uma vacina, que um remédio seja descoberto, Pai, para que logo haja em grande escala, Senhor, ó Deus, a cura para este mal, Senhor. Ó Deus, mas enquanto isto não acontece, Pai, que a população se conscientize, Pai, e que haja, ó Deus, o cuidado de se guardar, ó Pai, e se protegerem, ó Deus. Pai, nós agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.